porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus amados, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 9. Lembrando que estamos expondo essa epístola aos domingos à noite. Nós continuamos tratando do tema geral, que vai do capítulo 8 ao 10, e que iniciamos no 8, intitulado Liberdade, uma questão de consciência, e estamos na parte 2. E eu intitulo esta segunda parte, O Evangelho acima dos meus direitos. O Evangelho acima dos meus direitos. Liberdade é uma questão de consciência, e uma consciência que o cristão tem que ter é que o Evangelho está acima dos seus direitos. Leamos a palavra do Senhor. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certamente que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos esse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível.
assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Nosso irmão já orou pelo presbítero Nadiel, já orou pela mensagem. Meus irmãos, em nossa mensagem anterior, nós vimos que a liberdade cristã não pode ser exercida de maneira egoísta. Somos livres em Cristo, mas nós não devemos exercer essa liberdade de maneira egoísta. Ao responder à questão da carne sacrificada aos ídolos, Paulo mostrou que ter a teologia correta não basta para governar a vida cristã. Os coríntios sabiam que os ídolos, pelo menos alguns deles, que os ídolos nada eram e que existe um só Deus verdadeiro. Entretanto, estavam usando esta verdade para justificar o exercício irrestrito da sua liberdade, sem considerar os efeitos das suas escolhas sobre os irmãos mais fracos. Por isso, o apóstolo estabeleceu um princípio fundamental. E o princípio, resumido em uma frase, é: o amor deve limitar a liberdade. O amor deve limitar a liberdade. Nós devemos lembrar aqui, e eu sei que sempre tem gente nova no auditório, mas para nós que talvez possamos ter esquecido, devemos lembrar que a questão enfrentada nesse texto pela igreja de Corinto estava ligada às chamadas questões indiferentes, tecnicamente chamada de questões adiáforas. São áreas da ética cristã em que algumas práticas não são pecaminosas em si mesmas, mas às vezes envolvem situações nas quais os cristãos precisam exercer discernimento, sabedoria e amor. Então, em uma cidade marcada pelo paganismo, como era Corinto, grande parte da carne consumida pela população estava associada de alguma forma aos cultos idólatras. Algumas carnes que sobravam no culto do sacrifício e não eram comidas pelos participantes desse culto, eram vendidas no mercado. Então você tinha quase 100% de possibilidade, mesmo que não frequentasse o templo, de comer carne sacrificada a ídolos. Isso gerava dúvidas nos cristãos. Poderiam eles aceitar convites? Seria permitido participar de refeições realizadas nesses templos pagãos? Aliás, eram festas sociais. Poderiam eles aceitar convites para comer na casa de amigos cristãos? Haveria algum problema em comprar carne vendida nos mercados da cidade? Nós hoje temos questões também nas quais temos dúvida, e eu falei isso na primeira mensagem. Cristão pode beber? Cristão pode participar de festa junina? Cristão pode ir a shows de bandas seculares? Essas são perguntas. Cristão usa tatuagem, pode usar tatuagem? São perguntas nas quais os cristãos se dividem. E quanto à carne sacrificada a ídolos, nós vimos que dentro da igreja surgiram posições diferentes. Alguns cristãos, que Paulo identifica como os fortes, entendiam corretamente que os ídolos nada eram. E por causa disso, eles se julgavam livres para participar dessas práticas sem qualquer preocupação, até mesmo das festas que havia no templo. Outros, porém, ainda traziam consigo as marcas da sua antiga vida no paganismo, e a consciência deles, por causa disso, permanecia sensível a essas questões. Eles tinham uma consciência escrupulosa ou consciência fraca, e eles viam nessas práticas associações que não conseguiam dissociar do seu passado idólatra. O conflito, portanto, não dizia respeito apenas à comida, mas à relação entre liberdade, consciência e responsabilidade cristã. Porque alguns dos fortes eram vistos comendo no templo de ídolos, participando das festas. E alguns cristãos viam aquilo e se chocavam, porque não conseguiam se desvencilhar da sua familiaridade com o ídolo. Paulo tratou isso no capítulo 8. Outros até eram incentivados a também comer, mas a sua consciência não estava bem amadurecida, e depois de comer se sentiam culpados, e a sua consciência era golpeada. É isso que Paulo tratou no capítulo 8. Então, ao chegarmos no capítulo 9, podemos ter a impressão de que Paulo abandona a discussão sobre a carne sacrificada aos ídolos. Afinal, em vez de continuar tratando diretamente daquela questão, ele passa a falar do seu apostolado, e parece que ele está reivindicando alguns direitos. Ele fala de sua prática ministerial e de seus direitos. E à primeira vista, portanto, o
capítulo parece uma longa digressão inserida entre os capítulos 8 e 10. Contudo, uma leitura mais atenta revela que ele está a desenvolver exatamente o mesmo tema: a liberdade cristã e os limites do seu exercício. A diferença é que agora o apóstolo deixa de falar diretamente da situação dos coríntios para apresentar a si mesmo como exemplo. No capítulo anterior, ele afirmou, veja o verso 13 do capítulo 8, que estaria disposto a abrir mão de uma liberdade legítima para não causar dano espiritual a um irmão. Ele disse: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, agora ele demonstra como sua própria prática ministerial ilustra o princípio que ele acabou de ensinar. E como veremos, com a permissão de Deus, por toda esta passagem, aparece repetidamente uma palavra importante, aqui traduzida mais por direito. E eu já falei, né? Para você, eu sempre dou dica de interpretação bíblica. Quando uma palavra aparece muitas vezes no texto, ela está sendo enfatizada, você tem que prestar atenção. E a palavra que é repetida aqui é a palavra direito. Contudo, embora possuísse direitos, Paulo vai mostrar que ele escolheu não fazer deles a prioridade de sua vida e ministério. Qual era então a sua prioridade? O capítulo então vai desenvolver esse argumento de maneira progressiva. E aqui eu vou dar um panorama desse capítulo. Dos versículos 1 a 14, Paulo estabelece a legitimidade dos seus direitos apostólicos. Ele vai apresentar direitos apostólicos legítimos. Dos versos 15 a 18, ele vai mostrar que renunciou voluntariamente a esses direitos. E dos versículos 19 a 23, ele vai apresentar, à luz dessa prática, a verdadeira natureza da liberdade cristã, colocando-a a serviço do reino de Cristo e da salvação de outros. Finalmente, nos versos 24 a 27, ele concluirá com a figura do atleta disciplinado, mostrando que a vida cristã exige propósito, renúncia e perseverança. Ao longo de toda essa argumentação, irmãos, Paulo vai demonstrar que a liberdade não pode ser governada pelo interesse próprio. O Evangelho, ele ocupa uma posição superior aos nossos interesses pessoais, às prerrogativas legítimas e aos direitos individuais. Por isso, o princípio que governa este capítulo é este. Ele resume toda a mensagem: minha liberdade não deve se tornar um obstáculo para o Evangelho. Você lembra da mensagem anterior? Minha liberdade não deve ser um tropeço para o mais fraco. Agora, minha liberdade não pode ser ou não deve ser um obstáculo para o Evangelho. Esse é o princípio que resume todo esse capítulo. Se você não capta mais nada, grave isso na sua mente. Então, vamos tratar, primeiramente nós vamos falar sobre a liberdade de reivindicar meus direitos, versos 1 a 14. Em segundo lugar, nós veremos a liberdade de abrir mão dos meus direitos, versos 15 a 18. Em terceiro lugar, nós vamos ver que a verdadeira liberdade se expressa no serviço, 19 a 23. E por fim, nós vamos ver a liberdade proveniente da autodisciplina, versos 24 a 27. Eu vou repetir cada uma dessas divisões e explicar cada uma delas, se assim Deus me permitir. Então, primeiramente, Paulo vai mostrar a liberdade que ele tem de reivindicar seus direitos. Então, embora ele vá falar de direito, essa seja a palavra, o tema geral, o contexto é o da liberdade. Observe, Paulo inicia esta sessão com uma série de perguntas retóricas. Veja aí, do verso 1. De repente parece que ele muda de assunto. Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sou os frutos do meu trabalho no Senhor? Perguntas retóricas são perguntas das quais já se pode depreender a resposta. Então elas têm por objetivo conduzir os leitores a uma conclusão inevitável. O apóstolo deseja demonstrar que possuía plena autoridade para reivindicar certas prerrogativas associadas ao seu ministério. É significativo que a primeira pergunta seja justamente esta. Veja, qual é a primeira pergunta? Não sou eu livre? Veja, portanto, que o tema da liberdade continua dominando a discussão. Paulo não abandonou o assunto iniciado no capítulo anterior.
A diferença é que agora ele fala da sua própria situação. Então o raciocínio é este: se os coríntios insistiam em exercer determinadas liberdades, o apóstolo começa mostrando que ele também possuía liberdades legítimas. Sua liberdade, porém, era muito mais ampla e muito mais fundamentada, portanto superior àquela discutida pelos coríntios. Logo em seguida, acompanhem comigo, Paulo vai apelar primeiro para o seu apostolado. Primeiro, ele havia visto o Senhor ressuscitado. Esta era uma dos pré-requisitos e uma das marcas do verdadeiro apóstolo. Ele tinha que ter visto Jesus ressuscitado. E ele havia recebido de Jesus a sua comissão apostólica. Além disso, os próprios coríntios, ele diz no verso 2, eram a prova viva da autenticidade do seu ministério. A existência daquela igreja era o selo do seu apostolado. Mesmo que alguns questionassem sua autoridade, eles não podiam negar os frutos produzidos por meio do seu trabalho, os frutos que Deus havia produzido por meio do seu trabalho. Então, tendo estabelecido sua autoridade apostólica, Paulo passa a enumerar algumas das prerrogativas decorrentes desse chamado. Veja o verso 4, ele pergunta: não temos nós o direito de comer e beber? Bem, para comer e beber você precisa ter dinheiro, né? Precisa ter condições, é isso que Paulo quer dizer. A gente não tem o direito de comer e beber. Lembre, a palavra direito vai aparecer aqui várias vezes, e ela é central em todo o capítulo. Esse termo utilizado na língua grega, ele descreve a autoridade legítima, prerrogativa reconhecida ou liberdade autorizada. Essa é a mesma palavra traduzida em Mateus 28:18 por autoridade. Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E também em Romanos 13:1, todo homem deve ser submetido à autoridade, a ideia de um direito legal, de uma autoridade legal. Paulo então não está reivindicando favores especiais, ele está falando de direitos reais e legítimos. E entre essas prerrogativas estava o direito de receber sustento material daqueles a quem servia espiritualmente. Também ele possuía o direito de ser acompanhado por uma esposa cristã, como acontecia com outros apóstolos e com Cefas. Ele diz no verso 5, observe que ele diz: não é qualquer mulher. A gente não pode ser acompanhado por uma mulher, aí é esposa, irmã, porque tem que casar no Senhor. Casamento misto não é na escritura permitido. Mas Paulo diz, olha, como Cefas, que é um dos nomes, é o nome hebraico de Pedro, né? Ele está falando Pedro, porque ele era casado, mas Paulo não era, nós vimos isso no capítulo 7. Além disso, ele pergunta ironicamente, veja o verso 6, se apenas ele e Barnabé deveriam trabalhar para prover o próprio sustento enquanto exerciam o ministério, ou somente eu e Barnabé não temos o direito, de novo, de deixar de trabalhar, quer dizer, trabalhar sem ser no evangelho, ter um trabalho assim chamado secular. O ponto em questão aqui é que sua condição de apóstolo lhe conferia direitos que poderiam ser legitimamente exercidos. Para demonstrar isso, Paulo recorre agora a exemplos tirados da experiência comum. O soldado, veja o verso 7, não custeia sua própria campanha militar. Quem jamais vai à guerra às próprias custas? O agricultor, ele participa dos frutos da vinha que cultivou, ele come desses frutos. O pastor de rebanho, de animais, ele se alimenta do rebanho que ele apacenta. Verso 7. Em cada uma dessas atividades existe um princípio amplamente reconhecido, universalmente reconhecido. Quem trabalha, participa legitimamente dos frutos de seu trabalho. Então, o apóstolo mostra que esse princípio não se fundamenta apenas no senso comum, mas, além disso, ele vai dizer, você vai observar, ele traz do menor ao maior. Ele está dizendo, o tipo de trabalho que alguém que prega o evangelho faz, ele é de natureza superior. Veja, ele diz no verso 11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. É um argumento a fortiori, é o que se chama tecnicamente em lógica, né? Argumento a fortiori é do maior para o menor. Vocês acham que se eu semeio bens de caráter superior, eternos, é muito recolher de vocês bens materiais?
Mas ele não se fundamenta apenas no senso comum, ele vai se fundamentar na própria revelação divina. Ele cita Deuteronômio 25:4, lembrando a ordem: não amordaces o boi quando pisa o trigo. Você sabe que naquela época, quando Deus ordenou essa lei lá em Deuteronômio, era comum, né? O boi, ele puxava a pedra de moinho que esmagava o trigo. Então você colocava o boi, o atrelava a um poste, e ele ficava andando em círculo, e quando ele andava em círculo, ele puxava a pedra, que era como uma roda, e ela ia moendo, e ele ia pisando. E tinha gente avarenta, sempre tem avarento, né? Que para o boi não comer o trigo e ter o máximo, amarrava a boca do pobre do boi, ele ficava com fome. E Deus está dizendo aí, olha, não amarre a boca dele, porque ele tem direito ao trigo que ele está pisando. Mas Paulo ainda faz uma pergunta: acaso é de bois que Deus se preocupa? Não é que Deus não se preocupe com os animais, o que ele está dizendo é apenas de boi, é principalmente de bois? Não, não é só de bois que ele se preocupa, ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, verso 10, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, o boi que participava da debulha dos cereais tinha liberdade para alimentar-se enquanto trabalhava. Paulo não está negando o cuidado de Deus pelos animais, óbvio. Pelo contrário, ele mostra que esse mandamento revela um princípio mais amplo pelo próprio Senhor. Aquele que trabalha deve participar dos frutos do seu labor. Observe que a argumentação continua avançando. O ponto de Paulo é mostrar a legitimidade dos seus direitos. Se os coríntios haviam recebido benefícios espirituais por meio do ministério apostólico, seria perfeitamente legítimo contribuírem com bens materiais para o sustento daqueles que os serviam. Aliás, os coríntios faziam isso, com alguns, porque ele diz no verso 12: se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Então, em seguida, Paulo fortalece ainda mais sua defesa. Observe o verso 13, ele recorre ao sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Os sacerdotes que serviam no templo, eles viviam das ofertas apresentadas ao Senhor. Aqueles que ministravam no altar participavam do altar. É muito interessante que, eu não sei se você sabe, mas parte dos dízimos era remetido aos sacerdotes. A melhor parte das ofertas que não eram queimadas totalmente, que era a gordura, era oferecida ao Senhor. Mas a coxa, por exemplo, do animal tinha que ser oferecida ao sacerdote. Então ele recebia o seu sustento daí, porque ele não podia fazer outro trabalho. Isso era mais do que uma concessão humana, meus irmãos, era uma ordenança divina. Finalmente, Paulo encerra a argumentação com a autoridade suprema do próprio Cristo, verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E Paulo aqui é interessante, ele está citando a Escritura, é a Escritura citando a Escritura, é interessante, Novo Testamento citando o Novo Testamento. Isso aqui é uma evidência da legitimidade do nosso cânon. Porque onde é que Jesus fala isso? Está lá em Mateus capítulo 9, versos 9 e 10, abra lá, por favor. Em Mateus 10, 9 e 10, ele diz assim: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge, que é a bolsa para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Ah, tá bom, Jesus está dizendo que eu não devo acumular riqueza. Ele está dizendo para você não levar isso no caminho, dizia para os discípulos. Por quê? Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Vocês devem receber isso das pessoas a quem vocês pregam o Evangelho. Se você quiser olhar, tem uma outra versão disso em Lucas capítulo 10, versículo 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então é um direito, é o que ele está dizendo. E Paulo, de novo, lá em 1 Coríntios 5,17, exortando a igreja, ele diz que a igreja deve sustentar seus obreiros, e com salários dobrados. No capítulo 5,17, ele diz, devem ser considerados merecedores, 1 Timóteo 5,17, de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem,
com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, os presbíteros docentes, que nós chamamos pastores, dobrados honorários. Ele está falando de salário dobrado. E ele cita a mesma escritura: não abordasses o boi quando pisa o trigo. E ainda cita de novo a escritura em Mateus: o trabalhador é digno do seu salário. Veja que ele cita uma escritura, ele cita escritura Velho e Novo Testamento. O Novo Testamento, os evangelhos já eram vistos aqui como escritura. Então, voltando para 1 Coríntios, meus irmãos, o que começou com perguntas retóricas, termina exatamente, passou por exemplos da vida cotidiana, pela lei de Moisés e pelo serviço sacerdotal, culmina agora nessa determinação do próprio Senhor. Então o argumento de Paulo está, portanto, plenamente estabelecido. Ele possuía plenos direitos legítimos. Ele tinha liberdade de reivindicá-los, inclusive. E é precisamente por isso que a seção seguinte se torna tão impactante. Depois de demonstrar cuidadosamente a legitimidade dessas prerrogativas, o apóstolo mostrará que escolheu não fazer uso delas. O evangelho era precioso demais para permitir que até mesmo direitos legítimos se transformassem em obstáculos ao seu avanço. E no contexto de Corinto, ele seria obstáculo. Assim chegamos ao segundo ponto: a liberdade de abrir mão dos meus direitos. Nós falamos sobre a liberdade de reivindicar meus direitos. Agora, a liberdade de abrir mão dos meus direitos, versos 15 a 18. Veja, ele dedicou 14 versículos demonstrando que possuía plenos direitos apostólicos. Mas ele surpreende seus leitores com uma declaração inesperada. Verso 15: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. Veja, ele muda abruptamente o rumo da argumentação. Até aqui sua preocupação foi provar que tinha o direito de receber sustento material. Agora a sua preocupação é mostrar que ele escolheu não exercer esse direito. E essa declaração, irmãos, ela revela algo importante sobre a natureza da liberdade cristã. Aqui está a aplicação. Muitas pessoas entendem liberdade apenas como capacidade de reivindicar direitos ou exercer prerrogativas legítimas. E muitas vezes usam essas prerrogativas de maneira egoísta. Paulo, porém, apresenta uma perspectiva diferente. Para ele, a verdadeira liberdade não consiste apenas em poder exigir algo que lhe pertence, mas também em poder abrir mão disso quando um propósito maior assim o exige. Por isso ele faz questão de esclarecer que ele não está escrevendo para obter qualquer benefício dos coríntios. No verso 15 ele diz: não escrevo isto para que assim se faça comigo. O seu objetivo não é provocar constrangimento, nem levantar uma oferta tardia. O apóstolo não deseja que os coríntios interpretem suas palavras como uma tentativa indireta de reivindicar aquilo que até então recusara receber. Pelo contrário, ele emprega uma linguagem intensa. Ele diz: melhor é morrer do que me alguém anular essa glória. A palavra glória não deve ser entendida aqui como orgulho pecaminoso ou vanglória. O sentido é mais próximo de motivo de alegria e de satisfação. O apóstolo encontra então profunda alegria no ato de anunciar o evangelho entre os coríntios, sem impor a eles encargos financeiros. Não porque receber sustento fosse errado, mas porque em seu contexto específico essa decisão servia melhor aos interesses do evangelho. E nos versículos seguintes, Paulo explica a razão disso. Verso 16: se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. Aliás, essa deve ser a compreensão e a convicção de todos aqueles que são de Cristo Jesus. Sobre nós pesa essa obrigação. Ele foi chamado soberanamente por Cristo. O apostolado não foi uma carreira escolhida por conveniência pessoal. Daí a expressão de automaldição, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Isso demonstra a consciência que ele tinha acerca da vocação. Pregar, então, não era uma opção entre várias possibilidades, era um dever imposto por Cristo.
Essa observação é importante porque ela distingue duas coisas. A proclamação do evangelho não era a sua recompensa, era a sua obrigação. Sua recompensa estava em outra parte, verso 18. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho. Paulo encontra a sua recompensa, irmãos, na oportunidade de oferecer gratuitamente aquilo que gratuitamente recebera. É preciso que se diga, nós não devemos interpretar essas palavras como uma regra universal para todos os ministros do evangelho. Veja, Paulo o tempo todo diz é um direito. Ele diz, nós não temos o direito de deixar de trabalhar, quer dizer, dedicar-se integralmente. Aliás, aqui abre-se um parênteses. Discute-se muito se o pastor deve ter tempo integral, ou se ele pode ter ou não ter tempo parcial. Mas segundo esse texto, trabalho de tempo integral não é um dever, é um direito. Porque em alguns momentos Paulo trabalhou. E sim, é o ideal. O ideal é na verdade, que você se dedique inteiramente ao evangelho. Quando ele estava esperando Timóteo lá de Tessalônica, ele trabalhou fazendo tendas, está lá em Atos 18. Quando Timóteo chegou, ele parou e se dedicou inteiramente ao evangelho. Por quê? Porque Timóteo chegou com ofertas de Filipos, aquela igreja sempre parceira. Então, não é uma regra universal para todos os ministros, o próprio contexto demonstra o contrário. Porque Paulo acabou de afirmar que aqueles que pregam o evangelho têm o direito de viver do evangelho. Então, o que ele está a descrever aqui não é um mandamento para todos os obreiros, mas uma decisão pessoal tomada em circunstâncias específicas. Muito provavelmente, irmãos, essa escolha estava ligada ao contexto cultural de Corinto. Até porque Paulo recebia sustento de outras igrejas. Aliás, na segunda carta aos Coríntios, veja o capítulo 11, verso 8 de 2 aos Coríntios, ele vai dizer à custa de que ele, lá em Corinto, não recebia nada deles. Ele diz lá em 2 aos Coríntios 11, 8, confira, despojei outras igrejas para servir-vos. Ou seja, ele não recebeu dos coríntios, mas ele recebeu de outras igrejas. Em Filipenses 4, a partir do verso 10, ficamos sabendo que a igreja de Filipos, desde o início do ministério, nunca deixou de ofertar. Houve um tempo que ela ficou impedida, mas logo naquele momento que ele estava preso, deu para ele. Então, quando a gente faz uma espécie de harmonia das epístolas e de Atos, a gente vai perceber que em alguns lugares Paulo escolheu trabalhar para se autossustentar, em outros ele se dedicou inteiramente ao evangelho. Então, nós, por exemplo, sabemos que em Corinto e em Tessalônica e em Éfeso, por uma questão contextual, ele escolheu buscar o sustento com as próprias mãos. Mas não em outros lugares, não em todos os lugares. E por que isto? Por causa do contexto cultural de Corinto. Lembra dos sofistas? A cidade estava repleta desses filósofos itinerantes, que eram mestres de retórica, e eram pregadores mais interessados em lucro e prestígio do que pregar a verdade. Então, ao recusar sustento financeiro dos coríntios, Paulo removia qualquer suspeita de que ele estivesse explorando a igreja para benefício próprio. Sua renúncia, então, naquele contexto, servia ao avanço do evangelho. Irmãos, aqui encontramos o verdadeiro centro desta sessão. O apóstolo não despreza seus direitos, nem questiona sua legitimidade, pelo contrário, ele acabou de defendê-los longamente, contudo, ele se recusa a permitir que esses direitos ocupem um lugar central da sua vida e do seu ministério. O evangelho é mais importante do que qualquer prerrogativa pessoal. É precisamente isso que os coríntios precisavam aprender. Eles estavam discutindo sua liberdade para comer carne sacrificada aos ídolos. Paulo responde mostrando que abriu mão de algo muito mais significativo do que isso. Se um apóstolo estava, esse é o argumento do maior ao menor, se um apóstolo estava disposto a renunciar direitos legítimos para não criar barreiras ao evangelho, quanto mais os coríntios deveriam estar dispostos a limitar o exercício de suas liberdades em favor da causa de Cristo, numa coisa tão banal quanto uma festa num templo pagão. Assim, o princípio do capítulo torna-se ainda mais claro.
E aqui está o princípio. A liberdade cristã não se mede apenas pela capacidade de reivindicar direitos, mas também pela disposição de renunciar a eles, quando o Evangelho assim o exige. Por isso, esse segundo ponto é a liberdade de renunciar aos direitos. Vou repetir. A liberdade cristã não se mede apenas pela capacidade de reivindicar direitos, mas também pela disposição de renunciar a eles, quando o Evangelho assim o exige. Então nós chegamos ao terceiro ponto da nossa mensagem e do nosso texto. Paulo vai redefinir a partir desse exemplo o que é liberdade. E o terceiro princípio se resume nesta frase: a verdadeira liberdade se expressa no serviço. Paulo, ele já havia falado isto em outra epístola, a epístola aos Gálatas. Nós já lemos esta epístola na mensagem anterior. Ele, no capítulo 5 de Gálatas, se você abrir lá, você vai perceber que ele diz: vós, amados, fostes chamados à liberdade. 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião da carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. A palavra servo aqui é a palavra escravo. Então, é interessante isso. Tendo demonstrado que possuía direitos legítimos e que estava disposto a abrir mão deles por amor ao Evangelho, Paulo vai avançar para o que é o coração do seu argumento. Agora ele vai nos mostrar que a liberdade cristã não deve ser definida, irmãos, em termos do que podemos fazer. Essa é a definição que o mundo dá. Nem mesmo em termos daquilo que estamos dispostos a renunciar. Porque depende da causa pela qual você renuncia. Então a verdadeira liberdade encontra sua expressão mais elevada no serviço voluntário ao próximo. Vou repetir, a verdadeira liberdade encontra sua expressão mais elevada no serviço voluntário ao próximo. Por isso, observe comigo que o apóstolo faz uma declaração que à primeira vista parece paradoxal. Veja o verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu sou livre de todos, mas eu me fiz voluntariamente escravo de todos. Isso me faz lembrar, meus irmãos, um grupo de cristãos, os moravianos. Os moravianos foram cristãos que iniciaram um movimento de oração e missões, cujo vigor durou cerca de 100 anos. Tinham por líder o conde Zinzendorf. E eles estavam tão comprometidos com a obra missionária, e naquela época havia escravidão, hoje também há, mas naquela época ainda era mais forte, que eles queriam evangelizar os escravos. E alguns deles resolveram se vender como escravos para ir para os locais de trabalho, para pregar o evangelho aos escravos. Esse é o verdadeiro livre. E é isto que Paulo está a falar aqui. Então, mais uma vez, nós encontramos a linguagem da liberdade, sendo livre de todos. Paulo não está submetido às exigências dos homens. Ele não depende da aprovação de grupos específicos. Essa linguagem é conhecida nossa, ela está nas redes sociais, não é? Não se prenda aos outros. Não meça o seu comportamento pelo que os outros dizem ou deixam de dizer. Não caminhe com pessoas que só te criticam. Mas não é esta a questão. Porque Paulo, pelo fato de ser livre, escolhe colocar-se a serviço dos outros. Então, essa afirmação desafia profundamente a maneira como o mundo costuma compreender a liberdade. Em nossa cultura, liberdade geralmente significa independência, autonomia,
ausência de obrigações, eu sou a melhor expressão de mim mesmo, eu sou quem eu sou, e eu ando do jeito que eu quero, eu me visto do jeito que eu quero, e se eu não quiser me vestir, está tudo bem, e se eu quiser me comportar como animal, qual é o problema? Esse é o tipo de liberdade que o homem pagão, que o homem ímpio prega. Mas para Paulo, e para a Escritura, e para Deus, a liberdade cristã não é a capacidade de viver para si mesmo. Essa é uma capacidade que nós temos natural. A liberdade cristã é a capacidade de viver para um propósito maior do que si mesmo. Então aqui vem mais uma verdade. O homem verdadeiramente livre, irmãos, não é aquele que faz tudo o que deseja, mas é o que pode subordinar seus desejos aos interesses do reino de Deus. Então, nos versículos seguintes, Paulo apresenta vários exemplos dessa postura. Veja o verso 20. Olha, eu sou livre de todos. Você sabe, Paulo era um judeu, mas ele não estava mais preso às leis dietárias, nem leis cerimoniais mosaicas. Ele sabia que tudo aquilo já tinha caído a partir da vinda de Cristo. Mas olha o que ele diz, apesar de ser livre dessas leis, ele diz no verso 20, procedi para com os judeus, como judeu, para ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Eu não estou debaixo da lei, mas para ganhar os judeus, quando eu estou com eles, eu respeito os escrúpulos que eles têm com relação à lei cerimonial mosaica. Em seguida, ele menciona aqueles que vivem, então, sobre a lei, e os que vivem sem a lei e os fracos. Ele diz, aos sem lei, quem são os sem lei? Os não-judeus, os gentios. Como se eu mesmo não fosse. Quando ele estava com os gentios, ele comia carne de porco tranquilamente. Mas eu não estou sem lei. Ele diz, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Eu não sou um fora da lei. Eu estou debaixo da lei de Cristo. Mas para ganhar os sem lei, eu vivia como um sem lei, para ganhar os que vivem fora da lei. E no verso 22, veja que lembra que tem os fortes e os fracos. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Quem são os fracos? Os escrupulosos. Eu não faço coisas que escandalizam, que ofendem aqueles que são escrupulosos em certas áreas. É isso que ele está dizendo. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar não todos. Porque só os eleitos serão salvos, mas salvar alguns. Mas usar todos os modos que eu posso. Veja, em cada caso o princípio é o mesmo. O apóstolo adapta seu comportamento sempre que isso pode contribuir para remover obstáculos à proclamação do Evangelho. Então é importante observar que Paulo não está defendendo aqui relativismo doutrinário, nem comprometimento moral. Ele não muda a mensagem, por exemplo, para agradar diferentes públicos. Ele nunca muda a mensagem. O próprio texto estabelece limites claros. Quando fala daqueles que vivem sem lei, imediatamente ele acrescenta, eu não estou sem lei para com Deus, eu estou debaixo da lei de Cristo. O que é pecado, o que é ilícito é ilícito, e eu não vou fazer. Então, a sua adaptação ocorre no campo das preferências culturais, dos costumes e práticas diferentes entre as nações e culturas por onde ele passava, mas que biblicamente não são pecado. Não tem a ver com o campo da verdade revelada. Então, essa distinção é fundamental, porque eu não posso comprometer a verdade, nem fazer aquilo que a Escritura diz claramente que é pecado, para ganhar as pessoas. Paulo não diz, fiz-me um ímpio para com os ímpios, certo? Então essa distinção é fundamental. Paulo não sacrifica sua fidelidade ao Evangelho
para obter resultados. O evangelho permanece o mesmo. O que muda é sua disposição de abrir mão de preferências pessoais para alcançar pessoas diferentes. Em outras palavras, ele não compromete a verdade, mas ele está disposto a sacrificar seu conforto. Quando ele fala, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, nós percebemos novamente a ligação com os capítulos anteriores. Os coríntios estavam insistindo em suas liberdades. Paulo, ao contrário, estava disposto a limitar suas liberdades para alcançar aqueles que precisavam do evangelho e para edificar aqueles cuja consciência ainda é sensível. Então, irmãos, toda a sessão, observe no verso 22, ela culmina com essa conhecida e solene declaração: fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Frequentemente essas palavras são mal compreendidas. Paulo não é uma pessoa sem convicção nem princípios. O contexto inteiro mostra exatamente o contrário. O que ele quer dizer é que ele estava disposto a se adaptar em tudo aquilo que não comprometesse a verdade de Deus, para que nada desnecessariamente dificultasse o acesso das pessoas ao evangelho. Como disse certo autor, você deve, no trato com os ímpios, evitar todo escândalo, exceto o escândalo da cruz. Então, o versículo 23 fornece a chave interpretativa de toda a passagem. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Meus irmãos, aqui nós encontramos o centro do capítulo. Aqueles que têm Cristo por Senhor, eles compreendem que o evangelho governa suas escolhas, regula suas liberdades, limita seus direitos e orienta as suas decisões. Eles não vivem para si mesmos, mas para servir a causa de Cristo. Paulo diz isso em 2 Coríntios 5, 14 e 15, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim chegamos a um conceito verdadeiramente bíblico da liberdade. De novo, a verdadeira liberdade não consiste em exigir meus direitos, nem em viver segundo minhas preferências. A verdadeira liberdade, irmãos, consiste em estar tão comprometido com Cristo e com o avanço do evangelho, que me torno disposto a abrir mão de privilégios, a adaptar-me em questões secundárias para servir aos outros e para que o maior número possível de pessoas seja alcançado pela graça de Deus. Então, sua liberdade é exatamente por isso que Paulo pode dizer que, sendo livre de todos, fez-se servo de todos. Sua liberdade não o afastou das pessoas, tornou-o mais disponível para servi-las. Então o evangelho transformou sua liberdade em instrumento de amor, serviço e missão. E em quarto e último lugar, Paulo vai falar dos versos 24 a 27, da liberdade proveniente da autodisciplina. Aqui é interessante, porque a autodisciplina traz a ideia de restrição, restringir a minha liberdade, o meu corpo. Observe aí, Paulo, para concluir seu argumento, recorre a uma imagem bem familiar aos habitantes de Corinto: as competições atléticas. Você sabe que competições atléticas existem desde o século I até talvez um pouco anterior. A cidade de Corinto, ela sediava jogos que eram famosos, chamados de jogos istmicos. Você lembra? Corinto era um istmo. E o que é um istmo, crianças? É parecido uma ilha, só que a ilha ela é cercada de água por todos os lados. O istmo é uma espécie de ilha que tem uma faixa de terra que liga com o continente. Ela é quase uma ilha. Então, os Jogos Istmicos eram um dos eventos esportivos mais importantes do mundo greco-romano. E os coríntios conheciam bem a preparação dos atletas, os treinamentos rigorosos, as corridas no estádio, as lutas que faziam parte dessas competições. Por isso a figura utilizada pelo apóstolo teria sido imediatamente compreendida pelos seus leitores. Observe o verso 24, Paulo pergunta: não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
É claro que o objetivo de Paulo não é promover um espírito de competição entre os coríntios, mas destacar a seriedade, a dedicação, a determinação que caracterizam aqueles que perseguem um alvo. Nenhum atleta alcançava a vitória por acaso. A recompensa exigia esforço, perseverança, concentração. E o apóstolo, observe, prossegue no verso 25. Todo atleta em tudo se domina. A expressão é significativa e continua válida, não é? Nos dias de hoje. Os competidores submetem-se a um regime rigoroso de treinamento. Eles controlam a alimentação. Veja, não é pecado um atleta comer, mas pode ser prejudicial comer certas comidas. Então eles controlam a alimentação, os hábitos, os horários e os prazeres que poderiam comprometer seu desempenho. E na época de Paulo, eles faziam isso para receber uma coroa perecível. Ele diz: aqueles, porém, todo atleta em tudo se domina, todo atleta em tudo se domina, verso 25, aqueles, porém, para alcançar uma coroa corruptível. Paulo está se referindo àquela coroa de louros, folhas de louro, que hoje se dá só para o maratonista, ainda com um símbolo que é daquela época. Mas naquela época era uma coroa de louros. E o que são folhas de louros? Elas secam, elas caem, elas quebram. Então, ainda hoje é usada para premiar maratonistas campeões. Essas coroas rapidamente murchavam e desapareciam. Mas Paulo diz que nós corremos em busca de uma coroa imperecível, a inacessível coroa da glória, uma recompensa eterna concedida pelo próprio Deus. Aqui, irmãos, encontramos uma verdade crucial sobre o tema que vimos tratando. Liberdade cristã não significa ausência de disciplina. Sabe, a verdadeira liberdade produz autodisciplina. O homem dominado por seus impulsos não é livre, ele é escravo. O cristão livre é aquele que, pela graça de Deus, aprende a governar seus desejos em vez de ser governado por eles. Tudo o que me governa, Paulo vai dizer isso no capítulo 10, verso 23, todas as coisas me são lícitas. Aliás, ele falou isso no capítulo 6, verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É lícito jogar videogame? Aos meninos aqui da quinta série. Mas se ela governa você, aí você não é livre. Entendeu? Esse é o ponto. Então, a liberdade bíblica não é a remoção de todo limite, irmãos, mas é a capacidade de viver orientado por um propósito maior do que os apetites momentâneos. É nesse contexto que Paulo afirma, verso 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar. As duas figuras reforçam a mesma ideia. O corredor sabe exatamente para onde está indo, e o pugilista não desperdiça movimentos golpeando vazio. Ambos agem com foco e propósito. Então a vida não é uma caminhada espontânea e sem direção e nem um esforço desordenado. Ela possui um alvo claramente definido: a glória de Deus e a fidelidade ao chamado recebido de Cristo. E o versículo 27 apresenta uma das declarações mais fortes do capítulo. Veja, esse pugilista da fé esmurra o quê? Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Veja o paradoxo, a aparente contradição. Eu sou livre, mas eu reduzo o meu corpo à escravidão. E a linguagem, óbvio, vem do universo do pugilismo, né? do boxe. O verbo que Paulo traduz por esmurrar, o verbo traduzido que Paulo usa, que é traduzido por esmurrar, descreve aquele soco direto aplicado no rosto do adversário, especialmente na direção dos olhos, que deixa o olho roxo e o supercílio parte. É isso que Paulo está usando aqui. É claro que ele não está falando de práticas ascéticas ou de autoflagelação. A imagem comunica disciplina rigorosa, domínio próprio. Ele trata seus desejos, impulsos e inclinações com seriedade, submetendo ao propósito maior de sua vocação.
E a razão para isso aparece na parte final do versículo: para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A palavra desqualificado aqui era utilizada para alguém que, após a avaliação, era considerado inapto ou reprovado. Então Paulo não está expressando dúvida quanto à suficiência da graça de Deus, não está ensinando a salvação pelas obras. O ponto é outro: ele reconhece a necessidade de perseverança, vigilância, fidelidade contínuas. Aquele que chama outros à corrida cristã não pode viver de maneira incompatível com a mensagem que proclama. Essa conclusão, irmãos, é decisiva dentro do argumento do capítulo. Paulo começou falando de direitos, passou pela renúncia desses direitos, mostrou como a liberdade cristã se mostra como serviço ao próximo. Agora ele demonstra que tudo isso exige autodisciplina. Então, irmãos, não é possível experimentar a genuína liberdade que Cristo oferece sem negar a si mesmo. Esse é o ponto. Não é possível servir a outros sem controlar os próprios desejos. Não é possível abrir mão de direitos legítimos sem uma vida governada por propósitos mais elevados. Então a liberdade não é incompatível com a disciplina, ela nasce da disciplina. E o homem verdadeiramente livre não é aquele que segue todos os seus impulsos. Ah, mas eu gosto assim. É aquele que, pela graça de Deus, aprendeu a submetê-los ao senhorio de Cristo. É essa liberdade disciplinada que permite ao cristão não viver para si mesmo, mas para a glória de Deus e para o avanço do Evangelho e pela causa de Cristo. Eu quero concluir, irmãos. Perceba como ao longo desse capítulo, Paulo nos deu uma teologia da liberdade, que é muito diferente daquela que prevalece em nosso mundo. Porque para muitos ser livre significa poder fazer tudo aquilo que se deseja, reivindicar os próprios direitos na força e no grito, e agir sem interferência externa. Na cosmovisão bíblica, porém, irmãos, a liberdade não se mede pela capacidade de exigir direitos, mas pela disposição de colocá-los ao serviço de um propósito maior. Até aqui vimos, conforme o capítulo 8, que o amor deve governar o exercício da liberdade. E o cristão maduro não pensa apenas em si mesmo, mas também no impacto de suas escolhas sobre os irmãos. Agora no capítulo 9, ele amplia esse princípio. Não apenas o amor pelo irmão, mas também o compromisso com o Evangelho deve orientar a maneira como usamos nossas liberdades. Por isso, de novo, a pergunta decisiva não é: eu tenho direito a fazer isto, mas Paulo demonstrou claramente que possuía direitos legítimos. A pergunta verdadeira é: o que melhor serve ao Evangelho? Vamos fazer só uma pergunta de exemplo. Beber é pecado? É lícito eu beber? A Escritura diz que sim. A Escritura não diz que é proibido, ela proíbe a embriaguez. Mas uma pergunta: você ser visto sentado num bar ou numa roda de amigos, de cerveja, ou estar com eles, servirá para o avanço do Evangelho ou será um obstáculo ao Evangelho? Aí você responde a pergunta. Só para citar um exemplo. Fazer tatuagem é pecado? Bem, há quem argumente que sim. Não é um ponto pacífico, mesmo entre os reformados. Mas a pergunta é: a tatuagem que você faz vai ser um instrumento do Evangelho ou um bloqueio a ele? E você pode usar isso para várias outras situações. O que você veste é um bloqueio ao Evangelho ou ajuda as pessoas a serem atraídas a ele? A forma como você come é um obstáculo ao Evangelho? Percebe como nós temos aqui uma ética cristã muito clara? Então, meus irmãos, a renúncia voluntária de direitos pode
muitas vezes pode servir em alguns contextos melhor ao reino de Deus. E esse princípio continua extremamente atual. Quase todas as discussões hoje são conduzidas a partir da pergunta: o que eu tenho direito de fazer? Mas Paulo nos chama a uma perspectiva mais elevada. Como minhas escolhas afetam o avanço do Evangelho? Como elas contribuem para a salvação de outros? Como elas servem à causa de Cristo? Irmãos, a nossa liberdade não existe para alimentar o nosso ego, mas para servir ao Senhor. Ele nos dá a liberdade de abrir mão, a liberdade de servir, a liberdade de disciplinar a nós mesmos em favor de algo infinitamente maior do que nossos interesses pessoais, a sua glória. E essa última ênfase prepara o caminho para o que veremos no capítulo seguinte, porque Paulo vai falar sobre vigilância, autodisciplina e perseverança. Ele vai voltar os olhos para a história de Israel e vai mostrar que privilégios espirituais por si só não garantem fidelidade. E vai mostrar que aqueles que usam liberdade sem vigilância correm o risco de transformar o privilégio em uma ocasião de queda. Então, o grande princípio deste capítulo permanece diante de nós. Minha liberdade não deve se tornar um obstáculo ao Evangelho. Que Deus nos conceda a graça, irmãos, de usar nossas liberdades, nossos direitos e nossas oportunidades não para promover a nós mesmos, mas para servir a Cristo e fazer conhecido o Evangelho. Vamos orar. Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo e glorioso nome, porque o Senhor nos ensina tão claramente, o Senhor nos orienta, o Senhor corrige as deficiências da nossa fé. Que texto maravilhoso este, Senhor, esclarecedor, prático, extremamente atual. Ajuda-nos a ter essas verdades e guardá-las em nosso coração e procurar praticá-las e revisitá-las sempre que formos tomar decisões sobre questões que, a princípio, são indiferentes do ponto de vista moral, para que não usemos a liberdade para dar ocasião à carne. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.